E aí pessoal, tudo bem? Professor Wendel aqui, retomando aquela aula lá sobre nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, espero que vocês aproveitem essa nossa aulinha, tá bom? Vamos lá, vamos dar início, ver alguns radicais para a gente poder começar a dar nome a esses compostos aí que possuem essas ramificações, tá bom? Insaturações e ramificações. Vamos lá. Olha só, coloquei aqui no quadro os principais radicais. Isso não quer dizer que vocês não possam encontrar outros radicais, mas dificilmente no Enem vocês encontrarão um radical diferente desses que eu estou colocando aqui no quadro para vocês, tá certo? Então aprendam esses radicais, as maneiras como ele pode ser apresentado para vocês, mas estrutura, formas diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro o que é radical? Quando nós temos um composto, exemplo, CH4, esse daqui é o gás metano. Quando a gente fala de radical, nós temos a quantidade de carbono, que indica um carbono, MET. Eu vou tirar esse daqui, porque esse aqui é o nome do hidrocarboneto correspondente. Todo radical ele vai perder pelo menos um átomo de hidrogênio. Quando ele perde esse composto, ele perde um átomo de hidrogênio, ele se transforma num radical. Então, o radical que tem um átomo de carbono, tem 4 hidrogênios, ele perde um hidrogênio e fica com 3, aí ele deixa de ser metano, e aí o radical ele vai ter a terminação -il ou vai ter a terminação -ila. Geralmente se coloca a terminação -il. Então lembra desse detalhe, anota aí no cantinho do caderno. O radical ele vai ter a terminação -il ou -ila. Você pega o prefixo que indica a quantidade de carbono e a terminação -il ou -ila que significa radical, tá certo? Então, quando se tem um átomo de carbono, seria o hidrocarboneto correspondente, seria o metano. Mas quando ele perde um hidrogênio, ele fica com essa valência livre. Quando ele fica com essa valência livre, ele se transforma em um radical. E aí ele passa a ser chamado de radical metil, como eu coloquei aqui, ou metila. Geralmente se coloca -il. Com 2 átomos de carbono, eu tenho o prefixo que indica 2, et. Se vocês observarem, nessa extremidade, ele perdeu um átomo de hidrogênio, então ele se transformou em um radical. Então, ele tem 2 átomos de carbono, o prefixo que indica essa quantidade, et, e a terminação -il de radical. Então, o nome desse radical com 2 carbono é o etil. Cuidado para não confundir. Esse daqui, que tem uma dupla ligação e também tem 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, et. Se fosse o hidrocarboneto correspondente, seria o eteno. Eu posso chamar ele de etenil, ou eu posso chamar ele de etenil, ou eu posso chamar ele de vinil, radical vinil. Geralmente, nos livros, vem esse nome, radical vinil, que faz alusão ao radical chamado também de etenil, que é esse daqui. E aí vocês aprendam esse nome aqui, beleza? Quando eu tenho 3 átomos de carbono, eu tenho 2 possibilidades. Quais são essas possibilidades? A valência livre, ela pode vir no primeiro carbono. Se vier nesse aqui ou nesse aqui, é a mesma coisa. 3 carbono significa prop. E a terminação -il de radical, então eu tenho o propil. Só tem um detalhe, eu tenho 2 possibilidades. Então, como eu vou fazer para poder diferenciar essas 2 possibilidades? Quando for o radical livre, for no primeiro carbono, você coloca o N, um Nzinho. Esse N só indica que a valência livre ela está no primeiro carbono. Cuidado, aqui pode ser o primeiro carbono,
Mas se perder o hidrogênio desse lado, esse daqui vai ficar sendo o primeiro carbono. Então, tanto faz a valência livre vir desse lado como desse. É como se o composto ele fizesse apenas uma rotação. Ok? Então, eu tenho o radical N-propil. Outra possibilidade com 3 carbonos. Eu tenho 1, 2, 3 carbono, o prefixo é prop. Ah, mas como é que eu diferencio desse daqui? Olha, esse radical ele não está no segundo carbono? Tá. Esse segundo carbono, ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Aqui não tem outro carbono, porém, ele nesse momento ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário, nesse momento aqui. Então, eu posso chamar esse radical de sec-propil, ou eu posso simplificar, se eu não quero colocar sec, eu posso colocar somente S-propil. E aí eu tenho um radical também com 3 carbonos, radicais de nomes diferentes. Vamos lá, com 4 carbonos eu já tenho mais possibilidades. Então veja só, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbono, prefixo que indica 4 carbono, but. Terminação de radical, il. Eu tenho um radical butil. A valência livre está no primeiro carbono, então eu tenho um N-butil. Recapitulando, o que significa esse N? Que a valência livre está no primeiro carbono. Na hora de fazer a nomenclatura dele, turma, esse N ele não vai interferir na hora de colocar na ordem de nomenclatura. Beleza? Veja esse outro caso. A valência livre não vem mais no primeiro carbono, ele já vem no segundo carbono. E esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, ou seja, ele continua sendo um radical butil, porque tem 4 carbonos. Todos esses têm 4 carbonos. Todos eles são radical butil. Todos. Porém, o que é que vai diferenciá-los? Esse daqui, essa valência livre, está no carbono secundário. Por que carbono secundário? Porque esse carbono está ligado a 1, 2. Então eu posso dizer que esse daqui vai ser o sec-butil. Ah, professor, não quero colocar esse nome sec-butil não. Ou então, no livro eu vi apenas S-butil, sem problema algum. Ou pode vir sec-butil, ou pode vir S-butil. Olha essa outra situação. Continua com 4 átomos de carbono. Eu sei que é butil, mas se vocês observarem, essa valência livre está em um carbono que está na metade desse daqui. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Pegasse esse CH2, tá aqui o CH, que é esse daqui, colocasse esse CH3 e esse CH3 para cá. Turma, olha essa situação aqui. A valência livre está nesse carbono e esse carbono está no meio da molécula. Note que eu coloquei apenas ela em uma posição diferente, mas é o mesmo radical. Então, se está no meio ou na metade, eu chamo de iso. Iso significa meio ou metade. Então, eu vou ter aqui o meu isobutil. Tranquilo? Esse daqui, a valência livre está nesse carbono e esse carbono aqui vai ser um carbono terciário. Então, se ele é um carbono terciário, eu chamo ele de terc-butil ou simplesmente T-butil. Ok? Aqui nós temos o radical etenil, que é chamado de radical vinil. Aqui, se eu não tivesse perdido o hidrogênio, eu teria o benzeno. O benzeno, quando perde um hidrogênio, ele se transforma no radical fenil, certo? E o tolueno, quando perde um hidrogênio, ele se transforma no radical benzil. Então, turma, não esqueçam o nome desses radicais. Copiem todos eles e aí vocês aprendam o nome desses radicais, porque vocês vão precisar desses radicais para você dar nome aos compostos aí futuramente, tá bom? Vamos para cá, ó. Eu tenho exemplo essa estrutura.
Para me dar nome a ela, eu tenho que seguir alguns passos. Anote aí esses passos. Primeiro passo, coloque aí. Primeiro passo. O que é que você vai fazer? Escreve. Encontrar a cadeia principal. Então, o primeiro passo para se dar o nome de um composto é encontrar a cadeia principal. O que é cadeia principal, professor? Anota bem aí também no cantinho do teu caderno. Cadeia principal é aquela que tem uma maior sequência de carbonos. Então, qual é o primeiro passo? Encontrar a cadeia principal, que é aquela que tem maior sequência de átomos de carbono. Então, veja só o exemplo. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Logicamente que a nossa cadeia principal é essa daqui que tem 5 átomos de carbono. Fiz o primeiro passo, encontrei a cadeia principal. Segundo passo, anote aí o segundo passo. O segundo passo é o que? Encontrar os radicais e dar nome a eles. Segundo passo, encontrar os radicais e dar nome a eles. Anota aí também. Encontrei esse radical com um átomo de carbono. Aí eu vi na minha tabelinha que eu fiz, radical com um carbono, o nome dele é metil. Então o nome desse radical é um radical metil. Beleza. Qual é o nosso terceiro passo? Anota aí, turma, muito importante. O terceiro passo, enumerar a cadeia principal. No caso dos alcanos, preste atenção no que eu estou dizendo. No caso dos alcanos, que nós vamos ver aí na frente, que são aquelas cadeias carbônicas que só possuem ligações simples na sua estrutura, nós vamos enumerar a partir da posição mais próxima do radical, tá certo? Então, qual é o terceiro passo? Enumerar a cadeia principal, nesse caso aqui, que é aquela que é mais próxima do radical, tá certo? Aí veja só, se eu começar a enumerar essa cadeia daqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter o radical no carbono 2, mas se eu enumerar de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o radical já vai estar no carbono 4. Então, qual é a preferência do menor valor? Qual é o menor valor? O menor valor nesse caso é o 2. Então, você vai dar preferência nessa posição em azul que eu coloquei aqui para vocês. Essa outra posição aqui, vocês esqueçam, tá bom? Pronto, então o que foi que eu fiz? Primeiro passo, encontrei a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos. Segundo passo, encontrei os radicais e dei nome a eles. Terceiro passo, foi que eu fiz? Enumerei a cadeia principal a partir da posição mais próxima do radical, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Quarto passo, vou dar nome a esse composto e se tiver mais de um radical eu vou colocar eles em ordem alfabética. Anote aí. O quarto passo vai ser dar nome ao composto e colocar os radicais em ordem alfabética. Não esqueça desse detalhe não, anota isso daí porque é muito importante. Então veja só, aqui nesse caso eu só tenho um radical. Então se eu só tenho um radical aqui, ele está em qual posição? Na posição 2. Então lá na posição 2 eu tenho um radical metil e a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Na aula passada, qual é o prefixo que indica 5 átomos de carbono? O prefixo é pente. Pente. Só tem ligações simples, então o infixo é an. E a terminação O porque ele é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Vimos também na aula passada, composto que só possui carbono e hidrogênio. Então eu coloquei o nome desse composto. Vamos repetir o nome dele comigo? 2-metil-pentano. Então esse é o composto. Vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é uma cadeia um pouco maior. E aí lembra de tudo aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão abusar de eu falar aqui para vocês os passos para dar nome a um composto, tá? Então, como você já anotou aí no caderno de vocês, vamos repetir. O que é que eu tenho que fazer para me dar nome a esse composto? Encontrar a cadeia principal.
principal, é o meu primeiro passo, que é aquela que tem o maior número de carbonos. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha essa sequência. Tem 7 carbonos. Essa daí, não é, professor? Não, não é essa daqui. Por quê? Veja de novo. Agora eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então o que é que eu tenho que fazer? Encontrar a cadeia principal, que é aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono, independente se vai ser em linha reta, se vai ser de baixo para cima, se ela vai fazer um zigue-zague. Eu tenho que encontrar aquela que tem uma maior sequência. Então a minha maior sequência é essa daqui, turma. Encontrei a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Depois que eu encontrar, o que é que eu vou fazer? Segundo passo, repetindo, eu vou encontrar os radicais. Encontrar, circular esses radicais e vou dar nome a todos eles. Olha como é fácil. Nesse aqui só tem um carbono. Opa, beleza. Nesse daqui também só tem um e nesse aqui também só tem um átomo de carbono. Qual é o prefixo que só tem um átomo de carbono? Qual é o radical? Desculpa. É o radical metil. Então esse daqui é um radical metil, esse daqui também é um radical metil e esse daqui também é um radical metil. Eu tenho quantos metis aí? 3. Então eu tenho 3 radicais metil. Qual é o nosso terceiro passo? Nós vamos agora enumerar a cadeia principal. Como aqui só tem ligações simples, eu vou enumerar essa cadeia principal a partir da posição mais próxima do radical. E aí veja só o que é que vai acontecer aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu começar daqui, eu vou ter um radical na posição 3. Vamos começar de lá. 1, 2, 3. Também vou ter um radical na posição 3. Eita, professor, e agora? Peraí. Calma, respira. Turma, aconteceu uma coisa aí importante. Quando eu comecei a enumerar de um lado, deu 3 para eu encontrar o primeiro radical. Quando eu comecei a enumerar do outro lado, eu contei 3 radicais também para encontrar, 3 carbonos também para encontrar o primeiro radical. Vamos fazer a numeração tanto para um lado como para o outro. Veja só, de azul, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma posição em cor azul, contei 8 da esquerda para a direita. Vamos agora enumerar com o pincel preto de lá para cá agora, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos identificar onde é que estão esses radicais. De azul, quais são as posições dele? Na posição 3 eu tenho um radical. Na posição 4 eu tenho um radical. 5, 6. Na posição 6 eu também tenho outro radical. Vamos agora na posição que eu enumerei da direita para a esquerda, que foi com o pincel preto. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, em preto, em cor preta, eu tenho um radical também na posição 3. Aí eu venho 3, 4, 5. Eu vou ter um no carbono 5. E 6, eu vou ter um no carbono 6. Vamos transformar isso aqui em um número. Eu vou tirar as vírgulas. Tirei as vírgulas. Que número é este aqui? 346. Que número é este aqui? 356. E aí, professor, o que é que eu faço? Turma, presta atenção aqui. Olha para cá. Quando acontecer isso, você vai escolher o menor valor. Qual é o menor valor? É 346 ou é 356? É lógico que é 346. Então esse daqui está fora. Eu vou usar essa numeração. Então essa numeração de preto, eu esqueço ela, porque ela não faz parte da nomenclatura oficial de acordo com
aí o PAC, que é o Instituto de Química Pura e Aplicada. Só que tenham cuidado. Geralmente, quando é uma questão objetiva, na primeira alternativa já vem a questão enumerada da direita para a esquerda, que é para confundir vocês. Então veja só, eu tenho 3,4 na posição 6, eu tenho 3 radicais metil. Qual é o prefixo que indica 3? Tri é 3 radicais. Que tipo de radical? Metil. Eu tenho 3 radicais iguais. Trimetil, 3 metil. Aonde? Na posição 3, na posição 4 e na posição 6. A cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 8. Qual é o prefixo que indica 8? Oct. Entre os carbonos só tem ligações simples. Qual é o infixo? O infixo é an. E a terminação é O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, vamos repetir o nome desse composto? 3, 4, 6, trimetil octano. É o nome desse composto, tá certo? Turma, detalhe que eu quero que vocês lembrem e anotem aí no caderno de vocês. Para mim enumerar uma cadeia, nesse caso aqui, nós utilizamos a proximidade do radical. Por quê? Porque só tem ligações simples. Professor, e quando tiver uma dupla ou uma tripla, que são insaturações, a preferência vai ser da dupla ou da tripla, ou seja, é da insaturação. Professor, quando nós estivermos falando de funções, tiver algum oxigênio, nitrogênio, aí a preferência é da função. Então, ordem de preferência. Para enumerar uma cadeia orgânica, você dá a preferência para a função. Depois, a preferência dela, depois você dá a preferência para insaturação. E por último, a preferência é do radical. Professor, você deu exemplo aí nesse caso só de radical metil. Se tivesse um radical etil, turma, na hora que eu vou colocar ele aqui antes do nome da cadeia principal, aí eu coloco em ordem alfabética. Se fosse um radical etil, que é esse daqui, ele viria primeiro, porque o E vem primeiro do que o M e assim sucessivamente. Só mais um detalhe, quando vier terc-butil, isobutil, N-butil, esses indicadores aqui da posição da valência livre, eles não são levados em conta na hora de colocar em ordem alfabética o nome desse composto, tá bom? Nós vamos fazer mais exemplos depois, mas nesse primeiro momento nós vamos ficar por aqui nessa aula, depois eu trago mais exemplos para vocês, para a gente se aprofundar cada vez mais, tá certo? Anotem tudo que o professor de vocês falou, para que vocês depois não tenham dificuldades, tá certo? Forte abraço, até a nossa próxima aula, beleza? Fui!